Olá, tudo bem? Como vai você? Hoje nós vamos falar um pouquinho da natureza jurídica do processo de execução. E aí nós começamos, claro, a procurar um conceito para processo de execução. Lembrando que o processo de conhecimento, a natureza jurídica do processo de conhecimento é analítica. Ela visa analisar e conhecer fatos e fundamentos jurídicos. Então, o processo de conhecimento, ele é cognitivo, vem da análise e de estudo de fatos e fundamentos jurídicos. Por isso que o processo de conhecimento, ele é um pouco mais demorado que o processo de execução, mas tem que ser assim, exatamente para que o juiz possa conhecer da causa, possa conhecer do processo, para dizer de quem é o melhor direito, se é realmente do autor ou se é do réu. Já o processo de execução não. A natureza jurídica do processo de execução vem do próprio nome: executar, satisfazer, cumprir determinada decisão. O processo de execução, ele é satisfativo, ele vem cumprir determinada ordem judicial ou satisfazer determinada obrigação ou crédito do credor perante o devedor que se nega a pagar. Por isso o processo de execução é muito mais célere, é muito mais rápido que o processo de conhecimento. Ali, o devido processo legal tem uma restrição maior quanto ao contraditório e ampla defesa, uma vez que já existe um título nos autos líquido, certo e exigível. Bom, e daí surge a divisão dos dois tipos de processo executivo que nós temos. Nós vamos ter uma divisão bem clara entre processo de execução autônomo e cumprimento de sentença. O processo de execução autônomo, como o próprio nome já está dizendo, ele é desvinculado de qualquer outro tipo de processo. Não existe a necessidade de ter-se um processo cognitivo, não é, anterior a ele. Não existe a necessidade de uma ação de conhecimento anterior. O próprio processo de execução, a própria ação executiva se basta. Então nós vamos ter, nesse caso, os títulos executivos extrajudiciais, que serão executados de forma autônoma, ou seja, desvinculados de uma ação de conhecimento prévia. Já os títulos executivos judiciais, eles carecem, claro, de um processo de conhecimento anterior. Por isso que nós temos também o que se fala de cumprimento de sentença. As execuções através do cumprimento de sentença, elas são vinculadas a uma ação de conhecimento prévia, aonde existiu uma decisão judicial transitada em julgado, na maioria das vezes, que impõe o cumprimento de determinada obrigação ou dever à parte que veio a perder a causa, a ação cognitiva. Então, nesses casos, nós teremos dois tipos de procedimento executivo: o processo de execução autônomo, onde não existe uma ação de conhecimento anterior, prévia, aonde você tem um título extrajudicial que pode ser executado a qualquer tempo, e as ações de cumprimento de sentença, aonde eu necessito de um processo de conhecimento anterior que venha a promulgar determinada decisão, e desta decisão aí sim ser extraído o cumprimento dessa ordem judicial. Bom, agora, quanto aos títulos judiciais e extrajudiciais, nós vamos falar numa próxima oportunidade. Muito obrigado e até lá.